Oi, gente, boa noite. A gente vai conversar hoje sobre relações que não configuram vínculo de emprego, né? Quais são essas relações? A gente estudou nas últimas aulas sobre as relações que configuravam vínculo de emprego, mas que são relações tidas como relações especiais, né? E agora a gente vai estudar essas relações que não configuram vínculo efetivo, né? Que não configuram vínculo de emprego. Por quê? Porque a ausência, né? Uma delas, que a gente vai estudar autônomo e estagiário. Uma delas, elas não tem, falta um dos requisitos, ela não tem os 4 requisitos, né? Cumulativos. E na outra, apesar de ter os 4, o legislador entendeu que não se deveria imprimir essa força de emprego, né? Não se deveria reconhecer esse vínculo como vínculo de emprego. Então, o primeiro deles, a gente vai ver, é a relação do autônomo, né? Então, na relação do autônomo, a gente tem ausente algum dos vínculos, né? Eu sempre falei, quando eu estava dizendo a vocês, que quando a gente fala dos vínculos de emprego, a gente pensa naqueles 4 vínculos, né? Pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade. No caso do autônomo, vocês devem imaginar que falta a ele a figura da subordinação, né? O autônomo, ele não tem a obrigação de seguir normas, digamos assim, do empregador. Então, falta a ele essa legitimidade relacionada à subordinação que o empregador vai ter sobre ele, né? Porque o autônomo é aquela pessoa física que ele assume os riscos do seu empreendimento, né? Você contrata ele normalmente cobra um pouco mais do que o valor efetivamente pago, né, por um dia de trabalho normal, se fosse algum empregado, e ele assume os riscos, né? As ferramentas, elas são dele também, né? Ele é o detentor das ferramentas de trabalho. Então, quando você chama um pedreiro, por exemplo, para fazer alguma obra na sua casa, ou um encanador, normalmente as ferramentas de trabalho são dele, não é você que fornece, não é você que tem que ter mecanismos que eles normalmente precisam, principalmente o encanador, por exemplo, ou uma pessoa que vai furar alguma coisa na sua casa, óbvio, o material de construir, quem dá é você, né? Se alguém for, por exemplo, consertar e pintar uma parede, um pintor, normalmente, ou ele lhe cobra pelo valor já incluso, ou você compra esse material dele, né, para ele. Mas normalmente ele é detentor dessas ferramentas, né? Ele é o dono das ferramentas. E aí ele tem uma ampla liberdade de horário, uma ampla liberdade de preço. Então ele diz o preço dele. Ele vai dizer, olha, para eu pintar essa parede eu cobro tanto. Minha diária é tanto, né? Então a própria diarista também, ou os próprios pedreiros e pintores, normalmente hoje eles trabalham por diária. Então, eles lhe dão um valor específico de quanto, mais ou menos, né? Quanto é o valor dele. Então, ele estabelece o preço, ele vai estabelecer os horários em que vai trabalhar e tudo mais. Então, há essa liberdade. Então, você quando contrata, quando contrata uma prestação de serviço, quando contrata um serviço autônomo, essencialmente não há essa figura da subordinação tão presente, né? Não há essa figura da subordinação de forma tão real, né? Não existe essa figura. Aí a gente pensa nos médicos, muitos deles, né? Eles exercem uma prestação de serviço, eles são trabalhadores autônomos de clínicas, de alguns lugares, eles fazem ali o seu horário, né? Eles são prestadores de serviço, eles são empregados autônomos. Então, necessariamente, falta a ideia da subordinação. Mas você pode estar pensando, professora, e a questão da pessoalidade? Porque às vezes eu contrato uma pessoa como autônoma e eu não quero que ela se faça substituir, né? Eu contratei aquele pedreiro, aquele pintor, e aí eu não aceito que ele seja substituído por outro pintor ou por outro, ou a própria diarista, eu também não aceito. Aí eu não feriria a pessoalidade, né? Não teria também aí dizendo, olha, é pessoal, há esse requisito também. Mas o que a gente precisa entender é que a figura do autônomo, ele pode ter tanto fungível quanto infungível. O fungível é aquele que permite uma substituição.
eu contrato alguém, mas na verdade tanto faz, meu pai ou filho, o amigo, quem for, né? Às vezes você liga para alguma empresa que tem empresas aqui que contratam diaristas, né? Que são intermediárias para diarista e para tudo mais. Aí você contrata, por exemplo, mas você não sabe necessariamente quem vai vir, né? Não tem problema. E se vem aquela pessoa, pode se substituir por outra, para você não vai ter um problema excessivo nesse sentido. Há também a figura do autônomo da infungibilidade, né? Aquele autônomo que não pode se fazer substituir. Eu contratei aquele pedreiro, sei lá, porque é o melhor da cidade, aquele pintor, porque é o melhor da cidade, e eu não aceito que ele se faça substituir. Eu faço uma cláusula de exclusividade. Mas isso não vai, porque a exclusividade, vocês lembram que a exclusividade, ela não é um requisito da relação de emprego. Então, essa cláusula rígida de pessoalidade, né? Essa cláusula rígida dessa ideia de que só essa pessoa possa trabalhar, ela não descaracteriza a relação de autônomo. Não há essa descaracterização, tá? Antes da reforma trabalhista, a gente não tinha nenhum normativo na CLT que trouxesse a ideia do autônomo, né? Aí apareceu com a reforma o artigo 442, B da CLT. Me permitam aqui pegar para eu ler o artigo para vocês. O artigo 442B da CLT, que ele vai trazer a redação trazida pela reforma trabalhista, né? O artigo 442B vai dizer o seguinte: a contratação de autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado. Então, a reforma trabalhista, ela veio dizer assim: olha, gente, se eu contratar um autônomo, contratei uma pessoa física e fiz todas as formalidades legais, fiz um contrato, fiz uma cláusula desse contrato, dizendo que ele é exclusivo ou não, dizendo que ele pode substituir, não importa. Eu fiz um contrato e obedeci todas essas cláusulas, essas formalidades legais. E mesmo que ele venha de forma contínua ou não, mesmo que ele venha todo dia, trabalhar para mim todos os dias, naquela mesma hora, é mais ou menos isso que o contrato, esse artigo quer dizer, ó. Mesmo que ele venha todo dia, que ele tenha na mesma hora, que ele tenha uma cláusula de exclusividade comigo, que ele não possa se fazer substituir. Mas se eu tenho uma formalidade legal, se eu tenho um contrato que me diz que ele é autônomo, pronto, ele é autônomo. Vocês têm noção do que esse artigo vem trazer? Esse artigo vem dizer o seguinte: eu posso contratar quem eu quiser e fazer um contrato, e nesse contrato eu faço tipo um contrato de prestação de serviço, coloco uma cláusula de exclusividade, coloco que você vai vir todo dia de forma contínua e digo que você não é empregado, você é autônomo. Vocês têm noção disso? Aí vocês lembram lá daquele princípio que eu falei nos primeiros dias de aula? Primazia da realidade. Então, é real isso? Basta simplesmente um documento que tenha todas as formalidades legais ser reconhecido, e mesmo que esse empregado tenha todos os requisitos da relação de emprego, ele vai ser autônomo? Então, isso é a discussão que se gera a partir da criação desse artigo, né, do artigo 442B da CLT. Então, é essa discussão, e aí a doutrina vai dizer, olha, não é bem assim. A gente tem que respeitar a primazia da realidade e entender que esse funcionário, na realidade, esse autônomo, na realidade, se descaracterizado todas as suas, né, se visualizado todos os requisitos da relação de emprego, mesmo que tenha um contrato formal e bonitinho, ele não é autônomo, né? Ele não é. Eu não posso largar de mão o princípio da primazia da realidade, que é um princípio basilar da relação trabalhista, do direito trabalhista, e simplesmente me ater a um documento. Vocês estão entendendo? Então, assim, há uma discussão doutrinária acerca disso e de que como isso vai inserir, né? Porque a ideia, na verdade, era essa. Era você transformar as pessoas em autônomas, tão simplesmente. E aí, autônomo não tem direito, porque autônomo não é empregado. E aí, nas jornadas de direito material e processual do trabalho,
foram feitos alguns enunciados para dizer assim, olha, a gente tem que ver aí que a primazia da realidade, ela existe e tem que ser obedecido, né? A gente tem que ver no trato real que tipo de relação é essa de fato, se é uma relação autônoma ou se vai ser uma relação de emprego. Então, aí ela vai trazer o enunciado 51, o enunciado 52 e o enunciado 53 da segunda jornada de direito. Que vai dizer assim, olha, o trabalhador autônomo, se ele for exclusivo, há possibilidade sim de reconhecimento de vínculo, desde que estejam presentes os requisitos da relação empregatícia. O artigo 442 vai dizer, olha, se ele pode ser contínuo, mas se eu verificar que ele é contínuo e ele obedece, ele tem subordinação, ele tem absolutamente o que tende a ter, a partir do momento que a pessoa trabalha para você todos os dias, ele tende a ter essa relação, eu descaracterizo essa relação de autônomo, né? Como também eu tenho que obedecer à primazia da realidade sobre a forma, é o que traz o enunciado 52. Então, eu tenho que observar o que a realidade emprega, ao invés do que a formalidade vai me dizer. Não basta eu ter um contrato formal bonitinho e bem feito, se na realidade esse contrato não é um contrato de autônomo, se na realidade esse cara é meu funcionário, é meu empregado. Então, eu preciso observar a realidade dos fatos, né? Eu tenho que levar comigo, e eu espero que vocês levem na vida de vocês, que o direito do trabalho ele é baseado na primazia da realidade. Muitos dos documentos, eles são caídos por terra, e as teses muito de defesa é basicamente muito nisso também, na primazia da realidade, tanto da defesa quanto da parte autora, né? Para dizer, olha, você tem os seus documentozinhos aí bonitinho que tá me pagando tanto, mas na realidade eu não era isso. Eu não recebia isso, eu recebia mais. Então, assim, a primazia da realidade é muito importante para o direito do trabalho. E aí, o enunciado 53, ele vai trazer o seguinte: presume-se o vínculo empregatício diante da prestação de serviço contínua e exclusiva, uma vez que a relação de emprego é direito fundamental. Então, vai dizer o seguinte, olha, se continuamente eu tô ali vendo que é contínuo esse vínculo de emprego, nessa relação de autônomo, é uma relação contínua e exclusiva, e eu observo que há os requisitos da relação de emprego, eu tenho a presunção de que é um vínculo empregatício e não autônomo. Então, o que a norma quis trazer, o que a reforma trabalhista quis trazer, na realidade ela meio que não existe, né? Essa ideia de que o artigo 442 vai trazer dizendo assim, olha, você pode contratar autônomo cumpridas as formalidades legais, independente se ele vai trabalhar de forma contínua ou não, exclusiva ou não, isso não vai ser reconhecido como vínculo. Esse texto de lei, ele se esbarra no artigo 2º, ele se esbarra no artigo 3º, porque se eu sou contínuo, se eu tô lá de forma exclusiva, né, não tô trabalhando em outro lugar, tô sempre trabalhando com você, cumpro um determinado horário que você me manda e sou subordinado e você me paga por isso, eu tenho todos os vínculos, eu tenho todos os requisitos da relação de emprego. Eu não posso tão somente pegar esse artigo 442 e dizer, olha, mas o artigo 442 fala isso, né? Então, esse artigo, a doutrina vai dizer que não há essa aplicação tão facilitada, não há uma aplicação de forma real desse artigo de autônomo, né? Porque para ser autônomo, se a partir do momento que você trabalha continuamente de forma não exclusiva para aquele empregado e tem a subordinação presente, porque normalmente o autônomo, a principal característica de ser autônomo é você não ter subordinação. Mas se eu trabalho todos os dias e só trabalho para você, pense bem, eu vou ter uma subordinação, eu vou obedecer ordens de você, entendeu? Então, assim, eu acabo descaracterizando de fato esse vínculo de autônomo e transformo no vínculo de emprego, né? Pense bem, é muito diferente do que você contratar uma diarista que vai uma vez na semana na sua casa ou a cada 15 dias e aí no dia que ela não pode ir, ela não vai, ela não recebe, ela não vai fazer nada, do que você contratar uma diarista que ela vai todo dia, né? Mas aí também, aí bate na ideia a diarista doméstica vai bater no sentido da lei de doméstico. Mas, por exemplo, pensemos numa clínica médica, talvez, ou de dentista, que contrate esse médico e esse dentista como autônomo, mas ele tem que trabalhar ali todos os dias, tem que fazer plantões de 8, 9 horas, né? Tem que trabalhar 8, 9 horas todos os dias, né?
eu desconfiguro essa relação, né? E é uma subordinação, porque ele vai obedecer diversas regras do hospital, né? O hospital vai estabelecer, se ele chegar atrasado, ele vai ser advertido. Então, assim, é uma forma realmente de fraudar. Então, ele passa a não ser autônomo e pode, sim, ter esse vínculo reconhecido. Então, se eu tenho um médico que ele trabalha sempre ali naquela clínica, sei lá, contrato ele trabalha todos os dias naquela clínica atendendo, e ele tem que obedecer horário, ele obedece às regras da clínica, né? Mesmo que ele possa trabalhar em outro lugar, mas há uma subordinação, há onerosidade, há pessoalidade, porque ele não vai poder mandar o amigo, né? Quando ele manda o amigo, reclamam, por exemplo. Então, assim, há sim um vínculo de emprego, apesar de que muitos médicos em vários hospitais aqui, eles não são contratados assim, eles são contratados como autônomos, como diaristas, plantonistas que eles chamam. Mas, na verdade, se você for a fundo e verificar, há sim a possibilidade de se reconhecer o vínculo de emprego nisso. Então, apesar do artigo 442B trazer essa ideia de que mesmo contínuo e mesmo exclusivo a pessoa possa ser autônoma, né? Há, pela doutrina e jurisprudência, o entendimento que, a gente precisa aplicar o princípio da primazia da realidade. Não necessariamente porque essa reforma trabalhista veio trazer essa aberração que a gente tem que aceitar. Então, analisa o princípio e verifica qual é a realidade, né? Ele era subordinado, que é o principal requisito para caracterizar um autônomo é a ausência de subordinação? Então, pronto. Então, aí já se pensa na ideia desse trabalhador ser um vínculo de emprego. Há uma discussão na questão do trabalhador autônomo, principalmente nos aplicativos, né? Há essa discussão, porque os aplicativos, entregador de aplicativo, ele muitas vezes ele é considerado autônomo, né? Há decisões em sentido contrário, mas na sua maioria ele é considerado autônomo, porque a moto é dele, porque... ou Uber também, porque ele faz seu horário e tal. E há essa discussão se de fato ele é autônomo ou se ele é um trabalhador de vínculo, que deveria ter vínculo reconhecido, já que ele tem que obedecer regras do aplicativo. O aplicativo diz o seguinte, olha, ele só pega se ele quiser, né? Ele não precisa, ele não tá à minha disposição. Ele trabalha na hora que quer. Então, é nisso aí que acaba perdendo a maioria das ações que foram perdidas, é nisso aí que se perde. Pra dizer, olha, ele fica com o aplicativo lá, mas ele só pega se ele quiser. A gente não obriga ele a pegar. Então, é nessa parte aí que tem essa discussão se seria autônomo ou não, né? E é uma discussão que está se acontecendo, as pessoas estão estudando para isso, para verificar se de fato, né, essa uberização que a gente chama da relação de emprego, né? Eu tive até dois orientandos no semestre passado que falaram sobre o iFood e sobre essa uberização da relação trabalhista, né? Que não se reconhece esse vínculo, e aí eles seriam como autônomos, né? Seria a ideia de autônomos, porque a ideia que é prevalecente mais hoje na jurisprudência, né? Mas há essa discussão, porque se de fato ele não seria um empregado, né? Porque ele na verdade trabalha sem qualquer... Ele é um informal, porque ele trabalha sem qualquer direito, sem qualquer garantia de absolutamente nada. E aqui com a pandemia surgiu muito esse questionamento, né? Porque essas pessoas se colocaram em risco e são pessoas que não têm direito a absolutamente nada. Se adoecer, não tem auxílio-doença, não tem nada. E há uma precarização também, né? Porque isso começou cresceu muito o número de entregadores por conta da informalidade no nosso país e da precarização. Essas pessoas começaram a receber menos também. Enquanto eles, no começo, em 2015, 2016, se recebia muito mais, né? Trabalhava-se muito menos e recebia-se muito mais, e hoje, como tem muito mais gente, se trabalha muito mais e se recebe, inclusive, menos. Então, e quem ganha dinheiro com isso são as plataformas de iFood, são as plataformas mesmo, né, de economia compartilhada, como eles chamam. Então, assim, eles tentam um reconhecimento de vínculo deles com o próprio iFood, ou com o Rappi, ou com o Pede-aí, que aqui no caso tem bastante. Então, eles tentam esse reconhecimento
desse vínculo em relação aí. Mas aí fica o questionamento, né? É um tema interessante, é um tema bastante atual, tá bom? Então, esse aí é a questão dos autônomos, né? Se de fato eles seriam, tem essa normativa do 442, mas a gente tem que observar a primazia da realidade e observar se há subordinação ou se não há a subordinação, tá bom? Porque o que falta, basicamente, no autônomo é a questão da subordinação, né? Que ele não teria essa subordinação. A gente agora vai falar sobre uma relação de trabalho que ela tem todos os vínculos, elas têm todos os requisitos da relação de emprego, né? Não falta nenhum a ela. Ela é onerosa, ela é pessoal, ela é não eventual e ela é onerosa e ela é subordinada. Então, ela tem os quatro requisitos da relação de emprego, mas ela não é empregada. A pessoa, a legislação entendeu que não se deveria considerar como empregado, apesar de ter todos os requisitos da relação de emprego. Eu tô falando do estagiário. Então, o estagiário, ele tem, se você parar e analisar aí, ele vai ter todos os requisitos da relação de emprego. Mas, por lei, ele não é empregado seletista, porque a lei assim determinou, tá bom? Então, hoje a gente vai dar uma estudadinha num artigo, na Lei 11.788 de 2008, que é a nova lei do estagiário, que não é tão nova assim, mas existia uma outra que era antiga, e em 2008 se inseriu essa nova legislação. Eu lembro que foi quando eu estava estagiando, estava terminando a faculdade, e começou essa lei no meio do meu estágio. Eu até tenho o termo, estava até olhando um dia desse, eu tenho até o termo de compromisso ainda assinado lá, porque a gente fazia por meio dessa nova lei, né? E como é que se era estabelecido a partir dessa nova lei, já que eu estagiava no escritório trabalhista, então tinha todo, se obedecia bastante à legislação. Então, quando a gente fala em estagiário, essa relação jurídica é entre a parte concedente e o estagiário. Quem é essa parte concedente? É onde você vai trabalhar, né? É a empresa, é a PJ, é o profissional liberal que você vai exercer as atividades. Então, eu tenho a parte concedente e estagiário. Esses dois fazem uma relação jurídica. Há todos os requisitos da relação de emprego, mas ela não é uma relação de emprego por conta de determinação do legislador mesmo, que disse que não é. Existem dois tipos de estágio. Eu tenho o estágio não obrigatório e tenho o estágio obrigatório. O estágio não obrigatório é aquele que não está no perfil curricular da faculdade, não é obrigado você ir, você vai porque você quer. E aí, quando esse estágio ele é não obrigatório, necessariamente ele tem que ser remunerado. Ou seja, eu tenho que receber uma contraprestação pelo meu trabalho. E também tenho que receber vale transporte. Então, quando o estágio ele é não obrigatório, ou seja, não está previsto no programa da faculdade, ele tem que ter uma contraprestação e vale transporte, tá? E é uma atividade opcional. Você vai estagiar, se você quiser. Agora, quando o estágio ele é obrigatório, quando para você terminar a faculdade é necessário que você tenha estagiado, né, uma matéria da faculdade, então ele é obrigatório, aí a remuneração por parte da parte concedente é optativa, tá? Porque ele funciona como requisito para aprovação ele funciona como requisito para aprovação na faculdade. Então, eu vou ter que ir trabalhar, né? E aí eu vou receber remuneração se a parte concedente quiser me remunerar, tá? Na época que eu fiz faculdade, o estágio não era obrigatório, né? Então, assim, eu fui estagiar porque eu quis estagiar, não era obrigatório, era opcional, e aí eu era remunerada por isso. Mas eu acredito que vocês é obrigatório, né? Porque eu vi que tem a disciplina estágio, então quando é obrigatório, vocês podem estagiar de graça. O estágio, ele é um ato educacional, tá? Ele visa a preparação, ele não é uma relação de emprego, ele não é um vínculo de emprego.
Ele é um ato educacional. Ele visa a preparação para o trabalho, ele visa a preparação desse estagiário para o mercado de trabalho que ele vai inserir ali naquela profissão que ele escolheu atuar, né? E aí, quem é que pode ser estagiário? Quem é do ensino superior, quem é do ensino médio, quem é do ensino médio profissionalizante, quem é da educação especial. E também quem está nos anos finais do ensino fundamental, desde que seja adulto. Aqueles estudos dos adultos, né, o EJA, que chama. Então, esse pessoal, ele também pode ser estagiário. Então, pode ser estagiário, nível superior, profissional, ensino médio, educação especial e anos finais do ensino fundamental, desde que seja adulto, tá bom? E quais são os requisitos para esse estágio, né? O que eu preciso para formalizar um termo de compromisso de estágio? Eu preciso de requisitos formais e de requisitos materiais. Formalmente, o estagiário precisa estar matriculado e frequentar. Se for do ensino superior, uma faculdade, se for do ensino médio, uma escola. Então, eu preciso estar matriculado, o estagiário precisa estar matriculado e frequentando a instituição de ensino lá que ele frequenta, né? E eu preciso fazer um termo de compromisso. E nesse termo de compromisso, eu tenho a parte concedente, eu tenho um estagiário e eu tenho a instituição de ensino. Então, eu preciso que a instituição de ensino saiba que eu estou estagiando, tá? Então, esse termo de compromisso, ele é feito pelo estagiário, pela parte concedente e pela instituição de ensino. É um termo de compromisso que é feito de forma escrita, tá? Então, é um contrato. Pode ser um contrato solene, como se diria, mas o correto é chamar de termo de compromisso. Você não assina um contrato de trabalho, você não assina um contrato de emprego. Você assina um termo de compromisso, com as 3 partes. Então, as 3 partes, elas fazem parte desse termo de compromisso. Parte contratante, parte concedente, estagiário e instituição de ensino. Então, é uma relação que acaba sendo triangular. Além desses requisitos formais, que seja matrícula e frequência e a assinatura de um termo de compromisso com as 3 partes dentro desse termo, né? Eu preciso dos requisitos materiais. E com materiais eu tenho a compatibilidade de horário, né, com os meus estudos. Então, se eu estudo de manhã, eu não posso estagiar de manhã, eu vou ter que estagiar de tarde ou de noite. Se eu estudo de noite, eu posso estagiar de manhã ou de tarde. E tem uma necessidade do acompanhamento dos professores para aquele estágio obrigatório. Eu preciso que o professor acompanhe a minha atividade de estagiário, né? Eu preciso passar relatórios para esses professores, quando esse contrato ele é obrigatório. Então, formalmente, preciso da matrícula e frequência e assinatura do termo de compromisso. E, materialmente, eu preciso da compatibilidade e do acompanhamento de professor, né? Para acompanhar esse estágio. Caso haja um descumprimento nesses requisitos, caso não haja um termo de compromisso, caso eu não verifique a compatibilidade, o acompanhamento de professores, caso não esteja tendo matrícula e frequência, que não haja esse acompanhamento, né, haja que você descumpra um desses requisitos, eu tenho o reconhecimento de vínculo. Então, assim, eu preciso cumprir esses requisitos para ser estagiário, né? Porque caso não haja o cumprimento dos requisitos formais e materiais, a doutrina entende que há um descumprimento e há a possibilidade de gerar vínculo de emprego. Então, a gente viu que existe uma relação triangular. Eu tenho 3 partes: parte concedente, estagiário e instituição de ensino. Vocês devem estar se perguntando: ah, professora, mas quando eu fui estagiar, eu entrei na CIE e aí eles me mandaram, né, me arrumaram um estágio. Não sei, outra empresa aí me arrumou um estágio. Essas empresas, elas são chamadas de agente de integração. Ela faz uma integração, uma ponte entre o estagiário e a empresa que está precisando. Ela não pode cobrar nada do estagiário, ela cobra da empresa, tá? Então, assim, ela procura no mercado os estagiários para aquela empresa, tá? E aí ela faz a seleção, muitas vezes, e tudo mais, mas ela é apenas um agente intermediário e a lei permite que haja esses intermediários, que podem ser tanto agências públicas quanto agências privadas, que vão intervir nessa relação, né, intermediar essa relação para encontrar o estagiário, né, entre a empresa e o estagiário. Cabe à instituição
instituição, né, que é uma das partes, então a gente tem 3 partes. A primeira parte, a instituição, ela cabe indicar um professor, né, e esse professor, ele vai pedir relatórios de atividade que no prazo, no máximo, de 6 meses. Então, quando o estágio ele é obrigatório, a instituição precisa indicar um professor e esse professor vai acompanhar a partir de relatórios que tem que ser no prazo máximo de 6 meses. Então, o estagiário vai fazer esses relatórios, a empresa também, para ficar acompanhando, né, como é que está funcionando essa atividade de estágio. Quando a gente pensa na parte concedente, né, que é aquela parte que vai contratar, a gente pensa, quem é que pode contratar estagiário, né? Só empresa? Só pessoa física? Quem é que pode contratar? Quem pode contratar estagiário é a PJ de direito privado, ou seja, a pessoa jurídica de direito privado pode contratar estagiário, uma loja pode contratar estagiário. Então, a PJ de direito privado pode contratar, a administração pública, autárquica, direta e indireta também pode contratar estagiário. Os profissionais liberais com registro de classe. Um advogado pode contratar um estagiário? Pode. Ele precisa ter Ele pode ser sozinho, eu sou estagiário, eu sou advogado e quero contratar um estagiário. Posso contratar? Posso. Desde que eu tenha registro na minha classe, né? Um engenheiro pode contratar, né? Então, profissional liberal, ele pode contratar estagiário desde que ele tenha registro na sua classe competente. Então, PJ com direito privado, administração pública e profissionais liberais com registro de classe. Podem contratar estagiários, né? É a parte concedente, podem ser a parte concedente nisso. Quando o estágio ele é não obrigatório, quando o estágio ele é obrigatório, vocês lembram que não precisa pagar, mas precisa fazer 2 coisinhas. Precisa contratar um seguro contra acidentes para ambos, então seja ele obrigatório ou não, eu preciso que essa parte concedente contrate um seguro contra acidentes. Então, mesmo que ela não lhe pague nada, ela tem que contratar um seguro contra acidentes, porque se você tiver um acidente, pelo menos você está segurado. E tem que nomear um funcionário da mesma área da pessoa, da mesma área do estagiário, para fiscalizar até 10 funcionários, até 10 estagiários ao mesmo tempo. Então, a empresa concedente, ela tem esses 2 deveres: contratar seguro contra acidente e nomear 10 funcionários, nomear um funcionário para fiscalizar até 10 estagiários. Lembre-se que o seguro do acidente, ele tem que ser contratado tanto para quem não é tanto para estágios obrigatórios, que é aquele que está lá no programa do curso, né, da faculdade, quanto para quem não é obrigatório, para quem só quer fazer o seu estágio normal. Então, a gente falou da primeira parte, eu disse a vocês que são 3 partes. A gente conversou sobre a instituição de ensino, né, que ela tem que indicar um professor quando esse estágio ele for obrigatório. Esse professor vai receber a cada 6 meses, no prazo máximo de 6 meses, os relatórios das atividades. A gente falou da parte concedente, que pode ser PJ de direito privado, pode ser administração pública e pode ser profissional liberal com registro de classe. E essa parte concedente, ela precisa, mesmo que seja um estágio não obrigatório, contratar seguro contra acidentes. Então, seguro contra acidentes para estágio obrigatório e para estágio não obrigatório. E essa empresa também precisa contratar colocar à disposição um empregado que esteja na mesma área do estagiário para fiscalizar as atividades de até 10 estagiários, tá bom? A gente falou dessas 2 partes, ficou faltando a terceira, já que é uma relação triangular. A terceira parte é o próprio estagiário. Quais são os deveres e os direitos que esse estagiário tem? Vocês vivem dizendo que estagiário é escravo, que estagiário não tem direito, que estagiário tem direito. O problema é que às vezes a gente não conhece os direitos do estagiário. Mas o estagiário, ele tem direitos e também tem deveres. Então, para o estagiário, existe uma jornada de emprego, né? Ele tem uma jornada máxima de atividade. Então, ele vai trabalhar de 4 horas diárias e 20 semanais, né? Ou seja, que dá 4 horas diárias, quando ele for da educação especial e finais de ensino fundamental. Então, anos finais do ensino fundamental lá e educação especial, ele pode trabalhar até
20 horas semanais. 4 horas diárias e 20 horas semanais. Se ele for do ensino superior, profissional e médio, ele pode trabalhar 6 horas. Vocês podem trabalhar 6 horas. Então, 6 horas e 30 horas semanais, tá? Ou seja, não pode trabalhar 6 dias na semana, você pode trabalhar de segunda a sexta, né? Você pode trabalhar 5 dias na semana, até 6 horas diárias. Ensino superior, ensino médio e ensino profissionalizante, médio profissionalizante. Para um estagiário trabalhar 40 horas semanais, é necessário que some-se teoria e prática, tá? Para ele trabalhar isso e que seja previsto no projeto pedagógico. Ou seja, que a faculdade permita que se trabalhe 8 horas diárias, tá bom? Então, 6 horas e 30 horas, 6 horas diárias e 30 horas semanais para nível superior, médio e profissionalizante. 4 horas e 20 horas semanais para ensino de educação especial e finais de ensino, né? Os anos finais de ensino fundamental, né? Que é aquele adulto que a gente viu. E 40 horas para quem faz teoria e prática. Se eu somar a teoria e a prática, e tem que estar previsto no projeto pedagógico da instituição. Quando o aluno for fazer avaliações, por bem, né, deve se reduzir pelo menos a metade se a carga horária no dia que ele for fazer as avaliações. Então, é necessário que se reduza essa carga horária para ele fazer as avaliações no período de avaliação, tá? Quanto tempo esse contrato pode durar? O contrato ele pode durar até 2 anos, é um contrato de prazo determinado, tá? O contrato de estagiário. Então, ele pode durar até 2 aninhos, com a mesma parte concedente. Então, com a mesma pessoa, eu posso ser estagiário os 5 anos que eu tô fazendo faculdade? Pode. Agora, com a mesma parte, você só pode ser estagiário 2 anos, tá? 2 anos você pode ser estagiário com a mesma parte concedente. Exceto se for deficiente, pessoa portadora de deficiência, que aí a pessoa portadora de deficiência não tem esse limite de tempo, né, de duração de contrato de trabalho. Mas quem não é deficiente, quem não é pessoa portadora de deficiência, o máximo são 2 anos. Então, prazo máximo de duração do contrato de trabalho, prazo máximo do contrato, né, desse termo de compromisso é de 2 anos para a mesma parte. Em relação à bolsa e contraprestação, a gente não fala remuneração não, tá? E nem salário. Vocês não são empregados, estagiário não é empregado. A gente fala em bolsa ou contraprestação. O valor depende da parte. Vocês vão fazer um acordo. Eu lembro quando eu comecei a estagiar, eu estagiei antes em outro escritório, eu ganhava super mal. Eu ganhava tipo 1/3 do salário. Eu não chegava a ganhar nem metade do salário mínimo. Eu ganhava muito mal. Mas assim, eu precisava estagiar. E ainda era em Petrolina, eu morava em Juazeiro, estudava em Juazeiro e estagiava em Petrolina. Eu ia super cedo, eu estudava de tarde, então era de manhã um estágio, aí eu ia super cedo para estagiar, tal, pegava ônibus lotado e ganhava super mal. Aí fiquei alguns meses nesse escritório, aí depois consegui com o doutor Everaldo, que era super perto da minha casa, eu ia andando e ainda me pagava um salário mínimo. Então, para mim, foi maravilhoso. Mas o valor era determinado pelo empregador, né? Então, assim, às vezes eles pagam muito mal para estagiário, às vezes eles pagam mais ou menos. Mas às vezes eles pagam super mal mesmo. Tem gente que recebe muito bem também, tem gente que paga super bem, principalmente o órgão público paga super bem para estagiário. Então, é um acordo entre as partes, tá? E se esse estágio ele for não obrigatório, ou seja, se o PD da faculdade não prevê, se não está no projeto pedagógico da faculdade, ou seja, ele é não obrigatório, necessariamente ele tem que ser remunerado, tá? Ele é compulsório o pagamento da contraprestação e do vale transporte, tá? Então, assim, se na minha faculdade não tem isso, por exemplo, a UNEB não tinha na época, não sei se agora tem, mas na época que eu estudava não era, então eu necessariamente tinha que receber, nem que fosse uma mixaria, mas eu tinha que receber e ter vale transporte, então eu tinha as duas coisas. Eu recebia as duas coisas quando eu estagiava. Eu estagiei no estado, estagiei na Procuradoria Geral do Estado da Bahia e estagiei nesse escritório e em outro. E sempre, só em Doutor Everaldo que eu ganhei bem, ele pagava realmente bem, pagava um salário mínimo na época, eu adorava. Mas nos outros eu ganhava bem pouco mesmo, eu chegava acho que nem a metade do salário mínimo, acho. Mas era bom porque eu aprendia, né? Mas tem isso também. Mas no caso de vocês, como é obrigatório, eles podem te contratar até sem pagar.
E como que tange a recesso? Tem direito a recesso? Tem direito a férias, o empregado, né? É que chama recesso, não é férias porque não tem direito. Não é férias porque não é empregado, tá, gente? Então a gente chama recesso. Antigamente não tinha, não. Mas aí, com a nova lei de 2008, passou-se a ter direito a um recesso. Então, para aqueles estágios que sejam iguais ou superior a um ano, que o estagiário esteja trabalhando lá igual ou superior a um ano, ele tem um recesso de 30 dias, tá? Por isso que o povo chama de férias. Mas não é férias, a palavra correta é recesso. Então, igual ou superior a um ano, 30 dias. Inferior a um ano, então, eu vou fazer de forma proporcional, né? Então, se for inferior a um ano, eu vou fazer de forma... Tem gente que às vezes faz assim, como o aluno tem férias no meio do ano, aí quer que ele vá, sei lá, descanse, que ele... Aí faz de forma proporcional 6 meses, então dá 15 dias, né? Dá 15 dias ali, dá 15 dias no final pro aluno. Então, tem gente que às vezes faz isso também, pode ser feito, não tem problema nenhum, tá? A lei também estabeleceu um número de estagiários, né? Porque senão você poderia contratar 50 milhões de estagiários. Aí a lei foi lá e disse, não, vamos estabelecer um número aí de estagiários que a empresa pode contratar, porque senão ela vai acabar não contratando funcionário e só contratando estagiário. Aí a lei foi lá e disse assim, olha, de 1 a 5 empregados, você contrata até um estagiário. De 6 a 10, a gente vai contratar até 2 estagiários. De 11 a 25, a gente contrata até 5 estagiários. Passou de 25, 20% do número de empregados, eu posso contratar como estagiário. Então, de 1 a 5 eu contrato 1, de 6 a 11, de 6 a 10 eu contrato 2, de 11 a 25 eu contrato 5, e até 5, né? É até, tá, gente? E acima de 25, eu contrato 20%. Então, o número de empregados, posso contratar até 20% de estagiários. Aí você deve estar pensando, nossa, mas onde eu trabalho só tem 3 funcionários e tem 5 estagiários. Porque vocês são nível superior, gente. A lei foi lá e disse assim, olha, quem é do nível superior e quem é do médio profissionalizante, que são a maioria das pessoas que fazem estágio, a gente não vai botar esse limite, não. Então, a maioria das pessoas que são estagiárias estão estudando o nível superior ou o nível médio profissionalizante. Essas pessoas, para esse tipo de estágio, né, para esse tipo de estagiário, eu não tenho limite mínimo. Eu não tenho limite máximo. Então, eu posso ter um advogado e não sei quantos, e 5 estagiários? Posso. Né? Eu posso ter um diretor de marketing, sei lá, e não sei quantos estudantes de publicidade, de administração? Posso. Não tem limite. Então, assim, você pode contratar, uma empresa pode contratar um bocado de estagiário, dizer que eles são estagiários, e sendo que, na verdade, eles são funcionários, né? Na verdade, eles são estagiários, mas ao invés de você contratar funcionário, você contrata estagiário, que é muito mais barato, né? Já que não há esse limite. Mas óbvio, tá, gente? Eu não posso contratar estagiário e transformá-lo em empregado e querer que ele cumpra obrigações como empregado. E também não posso contratar um estagiário, por exemplo, a minha empresa não tem nada de administração, não tem nada de marketing, eu vou lá e contrato alguém de publicidade. Você tá entendendo? A não ser que você contrate a pessoa de publicidade para fazer as atividades de publicidade da sua empresa. Aí, beleza. Mas se eu não tiver nada, eu não posso contratar. Eu tô desconfigurando. Eu contrato uma pessoa que é formada em publicidade, que tá estudando publicidade para ser recepcionista, por exemplo. Eu não tô ligando o que ela está estudando com a atividade que ela está exercendo. Necessariamente, para ser estagiário, eu tenho que ligar, né? O estagiário, ele não é o que serve o cafezinho, tá, gente? Isso é antigo, isso é uma ideia que não deve prevalecer. O estagiário, ele tem que trabalhar na sua atividade principal, ele não tem que ficar tirando xerox. Se ele é um estagiário da área de direito, ele tem que ir para audiência, ele tem que ir acompanhar processo, ele tem que fazer petições, porque é isso que um advogado faz, né? Se ele for um estagiário de advogado, no escritório de advogado. Então, ele precisa aprender, lembrem-se que é um ato educacional para que você aprenda a entrar no mercado de trabalho, para que você se profissionalize para entrar no mercado de trabalho. Então, se verificado que esse estagiário, ele foi contratado para trabalhar e ele trabalha em outro lugar, por exemplo, né, em outra função e não na função que ele está estudando, ou que, na verdade, ele não obedece, ele trabalha 8 horas por dia quando ele deveria trabalhar 6, ele faz um monte de hora extra que ele não pode fazer, mas aí ele faz hora extra, eu reconheço o vínculo.
tá? Aí eu reconheço o vínculo. Aí é uma fraude no contrato de estágio. Se provando uma fraude no contrato de estágio, a punição maior é o reconhecimento do vínculo. Então, eu verifiquei que está tendo uma fraude no estágio, eu reconheço o vínculo de emprego. Além disso, a aplicação de uma multa administrativa pelo auditor fiscal do trabalho, dependendo de quantas pessoas, até pelo Ministério Público do Trabalho, tá? Então, fraude, eu desvirtuei essa relação de estagiário. Meu estagiário está fazendo coisas que ele não devia fazer, ele está trabalhando mais do que a jornada permite. Eu não fiz o termo de contrato, na verdade eu fiz um contrato. Estou pagando 13º a ele, por exemplo. Eu estou reconhecendo um vínculo de emprego, tá? Tá fazendo hora extra, eu estou reconhecendo um vínculo de emprego. E aí há uma fraude e vira-se um vínculo de emprego. Então, houve fraude no estágio, eu tenho vínculo empregatício e multa administrativa. Quando a contratada for administração pública e houver um erro, houver alguma coisa na questão da administração pública, não há possibilidade de reconhecer vínculo, já que para a administração pública é necessário o contrato, é necessário o concurso público. Mas aí, no caso, se há um desvirtuamento na administração pública, se aplica a súmula 363, que vai dizer, olha, a gente vai pagar saldo salário e FGTS. Porque não há possibilidade de se reconhecer e se equiparar o vínculo quando é administração pública, tá? E outra coisa, quando se refere à administração pública, é necessário um processo seletivo. Então, para contratar alguém na administração pública, segundo a lei de 2008, é necessário que se passe por um processo seletivo, né? Para escolher ali quem é o melhor. Uma outra coisa que eu esqueci de conversar com vocês é sobre... além disso, fica... se a pessoa foi lá, tá, reconheci o vínculo, mas continuo fazendo merda, continuo fazendo errado com outros estagiários. E aí o Ministério do Trabalho descobre, o povo entra na justiça, o que é que acontece? Ele vai ficar 2 anos sem poder contratar. Então, se reincidir naquilo, ele fica 2 anos sem poder contratar estagiário, tá? Uma outra coisinha que eu esqueci de falar para vocês em relação ao número de estagiários é que não há limitação de número de estagiário quando... há uma limitação do número de estagiários quando se falar em deficiente. Então, na questão do deficiente, 10% das vagas de estagiários tem que ser para deficiente, tá? Então, se aquela empresa tem 2 vagas para estagiário, ela tem que contratar 10% das vagas, elas têm que reservar para o deficiente, tá bom? É uma forma de inclusão também da pessoa portadora de deficiência. Então, basicamente, é isso aí que a lei do estagiário traz. E eu espero que vocês fiquem conhecendo os seus direitos, lembrando que são 3 partes: instituição de ensino, aporte concedente e estagiário. Que o estagiário tem jornada, né, que pode trabalhar normalmente é de 4 a 6 horas, né? Só pode ser 40 horas quando for teoria e prática e quando o projeto pedagógico assim permitir. Há recesso, né, de 30 dias superior a 1 ano, proporcionalmente se for menos de 1 ano. O estagiário, ele não tem vínculo de emprego, tá? Ele apesar de ter todos os requisitos, ele não tem um vínculo de emprego. Ele é considerado um ato educacional, né? E faz um termo de compromisso. Tá bom, gente? Então, aí a gente trouxe a figura do autônomo e a figura do estagiário. Eu não vou conversar com vocês sobre avulso, tá, gente? Porque eu não tenho condições de dar todos os assuntos. Então, eu escolhi aqueles que eu achei mais importantes para vocês verem. Mas vocês fiquem à vontade, podem estudar, podem ler. E se quiserem, pode me perguntar. Não é muito comum um avulso por aqui, porque aqui não tem porto, que é o avulso portuário, né? Aqui não tem tanto, mas assim, eles têm os mesmos direitos dos empregados urbanos, tá? O empregado avulso, mas eu tive que escolher o que falar e achei melhor trazer estagiário e trazer a questão do autônomo, porque foi uma alteração com a reforma trabalhista. A próxima aula a gente vai conversar sobre empregador, a gente vai começar a entrar em empregador, e aí a gente deslancha para empregador, sucessão trabalhista, grupo econômico, terceirização, flexibilização, e aí vai para contrato, aí entra em contato e entra em jornada, remuneração e estabilidade, FGTS e assim segue, tá bom? Então, boa noite para vocês. Qualquer dúvida é só falar
e até mais!